Hoje a gente vai falar sobre administração colonial, tá? Talvez você não tenha conhecido essa mesma disciplina, nessa mesma disciplina de história, o conteúdo com esse nome, né? Ah, Daniel, eu já tive uma aula de capitanias hereditárias, eu já ouvi falar em governo geral. Por que o nome dessa aula é administração colonial? Calma que a gente vai chegar lá. Como Jack Stripador por partes, está bem picotadinho. Vamos lá. Primeiro vamos entender do que a gente está falando. A gente começa hoje a falar de Brasil colônia, né? Na última aula a gente viu, na nossa aula sobre expansão marítima, a gente viu a diferença entre período colonial e período pré-colonial. O período pré-colonial ele vai até 1530. Ou seja, de 1500 até 1530 a gente tem um período chamado pré-colonial. E isso acontece porque não existe no território, que seria o território brasileiro, uma colonização efetiva. Tá? Então, entre 1500 até 1530 é chamado o período pré-colonial. Isso tudo a gente viu na nossa última aula. Hoje, a gente já vai começar a falar sobre as primeiras formas de administração colonial. Tá? Vamos falar sobre como o Império Português vai sistematizar a administração do território que seria o Brasil. Vamos com cuidado falar devagar sobre isso. Você sabe que o período pré-colonial não existia, então, colonização efetiva. E por que disso? Porque Portugal, né, quando chega ao Brasil, não encontra, no que seria o território brasileiro, melhor dizendo, não encontra aqui nessa terra insumos e objetivos do seu interesse. Por exemplo, quais eram os interesses principais da expansão marítima ou das grandes navegações? Metais preciosos, em primeiro, né, ouro, prata e bronze. Depois a gente tem o território, junto com as especiarias, e a expansão da fé cristã, a gente já falou sobre isso. Ou seja, Portugal não vê potencialidade para isso no Brasil. Porque, a princípio, o território Brasil, que seria o brasileiro, não possui esses metais preciosos, né, de cara. Então, Portugal, o Império Português, ele dá prioridade ao comércio e à exploração do território nas Índias Orientais. Então, por que só a partir de 1530 o Brasil, ou o território brasileiro, passa a ser olhado com mais carinho? Porque até então, porque até aquele momento é frutífero esse comércio com o Oriente. E quando Portugal começa a perder a exclusividade nas rotas comerciais, ele passa a ver o território que seria o brasileiro como uma possibilidade de vantagem financeira e de exploração. Então, é a partir de 1530 que Portugal enxerga o Brasil como uma vantagem. Daniel, é só por causa disso? Não. A gente também tem que frisar que é nesse momento que o Brasil, ou melhor, o território que seria o território brasileiro, né, ele passa a sofrer algumas, digamos assim, ele vira alvo, se torna alvo de desejo dos franceses, dos holandeses, dos espanhóis. Então, o território que seria o território brasileiro passa ele a receber mais atenção. Então Portugal começa a perceber, opa, esse território aí que é meu, né, ele precisa ser valorizado, eu preciso ocupar um território, porque se você não ocupa, você demonstra que ele está disponível. Então, um dos motivos que vai levar a Portugal, a partir de 1530, a ocupar o território brasileiro é, sim, o interesse dos outros países europeus no domínio no que seria esse território. Então, a gente já está elaborando um contexto para entender por que Portugal passa, a partir de 1530, a ocupar efetivamente o território brasileiro. Então, são dois os motivos, né? O primeiro deles é a fragilidade que Portugal passa a ter e a fragilidade da exclusividade do comércio que Portugal tinha com o Oriente, ou a quebra da exclusividade do comércio entre Portugal e as Índias Orientais, e o interesse dos países europeus no território que seria o território brasileiro. Então esses são os dois principais motivos que levam ao fim do período pré-colonial e levam ao período colonial, ou seja, a colonização, a ocupação efetiva do território brasileiro. Então, já que a gente tem esse contexto bem esclarecido, bem colocado,
né? Essa diferença entre período pré-colonial e período colonial, agora que está claro para você. A gente vai começar a falar sobre o primeiro sistema de administração colonial no Brasil. Esse sistema chama-se capitanias, né, ou chamam-se capitanias hereditárias. Eu sempre gosto que meus alunos entendam que a primeira coisa que você tem que entender de um conceito novo é tentar ir à palavra, depreender o máximo que você puder. Nesse caso, capitanias hereditárias. Capitanias vem de capitães, né? O que seria um capitão? Né? Uma autoridade. E aí a gente já começa a entender um pouco. Hereditário. Hereditário é aquilo que é passado de geração para geração, né? Então, a gente está falando de ordenações, então, né? ou comandantes, pessoas responsáveis que passam essa responsabilidade de pai para filho, ou de mãe para filha, de geração em geração. Então, Daniel, o que seriam as capitanias hereditárias? Vocês sabem, uma coisa muito importante é que vocês saibam que o mapa do Brasil que você tem hoje não é o mapa do Brasil colonial de 1530. Né? Eu vou colocar na plataforma de vocês, tá? Uma imagem do território brasileiro naquele momento para que vocês entendam. Né? Já vou botar já das capitanias hereditárias. Você fala, nossa, Daniel, é bem diferente, né? Vou tentar fazer uma imagem aqui mais ou menos, mas é mais ou menos isso aqui, né? Vou colocar aqui o que seria o litoral, que era praticamente território brasileiro, aqui dividido, com Tratado de Tordesilhas e tudo mais. Bom, aqui a gente tem esse momento aqui. Você fala, caraca, é diferente, né? É diferente. Aqui você tem a divisão. Mas tem várias divisões. Daniel, o que são essas faixas territoriais? Então, justamente, as capitanias hereditárias, elas dividiam o território brasileiro em faixas territoriais. Tá? Faixas, divisões. E essas divisões, essas porções territoriais divididas em faixas, serão chamadas capitanias hereditárias. Cada uma dessas faixas territoriais vai pertencer a um capitão, não um capitão hereditário, mas um capitão donatário. E ele tem esse nome de donatário por causa da doação da terra. Tanto que ele recebeu, quanto ele vai ser autorizado a doar, caso seja necessário. Caso ele entenda que seja necessário e frutífero. Daniel, então deixa eu ver se eu entendi. O Império Português vai estabelecer uma ocupação no Brasil com capitães, sim, até aí tudo bem, que tem essa responsabilidade sobre cada faixa territorial e passa essa responsabilidade de pai para filho, de geração em geração, certo? Certo, mas a troco de quê? Bom, vamos lá. Tem uma troca de interesses. Esses homens, que serão os capitães donatários, eles vão ocupar essas faixas territoriais, mas em troca, o que eles vão fazer? Desenvolver esse território. Como, Daniel? Com a agricultura, com a pecuária, com o processo de exploração do pau-brasil, como a gente falou na aula passada, exploração de recursos naturais. Eventualmente, existe ali em Portugal a esperança de achar ouro, prata, bronze, metais preciosos, outras especiarias. Então, a ideia é desenvolver o território, tá? Daniel, legal, entendi. E então Portugal dá essa terra, entre aspas, não é dar de fato, é conceder a ocupação dessa terra e em troca ele quer o quê? Em troca ele quer o desenvolvimento desse território. Daniel, legal. E como é que isso funciona? Funciona mal, né? Funciona bem mal. É um artifício que dá errado. Isso por quê? Vamos fazer um exercício mental aqui, galera. Preste atenção. Quando a gente tenta administrar alguma coisa, existem formas diferentes de administrar um lugar, um espaço, um trabalho, uma tarefa. Vamos supor que você tenha que fazer um trabalho, tá? Você prefere trabalho em grupo ou trabalho individual? Algumas pessoas vão responder trabalho individual, porque assim você tem mais controle sobre o que você vai fazer. O outro pode preferir um trabalho em grupo, porque um trabalho em grupo ele alivia o peso das tarefas e sistematicamente funciona mais rápido, teoricamente. Né? Não causa tanto dano a uma pessoa só e ela tem ajuda. Né? O problema é que nesse caso foi justamente a fragmentação. Eu não estou dizendo que nem sempre é o melhor, o caminho é fazer sozinho, administrar sozinho ou fazer em grupo. Isso depende de várias, como diria uma banda chamada Engenheiros do Havaí, várias variáveis. Mas você que é aluno super concurso sabe que
Quando você fragmenta, né, tudo que você fragmenta tem um ponto positivo da fragmentação, que é a ajuda, é a cooperação, mas o problema é que não existe cooperação. Como assim? Como não existe nenhuma orientação do Império Português clara, manifesta, dada, o que acontece é que esses capitães donatários se sentem isolados no seu desenvolvimento. E por se sentirem isolados no seu desenvolvimento, eles não conseguem desenvolver de forma frutífera as suas faixas territoriais. Ou seja, eles não sabem o que fazer, né? Ficam sem orientação e não cooperam de forma nenhuma. Não conseguem desenvolver a terra, né? As faixas territoriais então acabam não se desenvolvendo. Em alguns lugares, em algumas capitanias, chega ao ponto de conflitos com indígenas resultarem inclusive em conflitos armados, em conflitos que vão levar inclusive tribos canibais a devorarem alguns capitães donatários. Então olha que louco pensar nisso, né? Olha que descabido pensar, né, nessa forma de desenvolvimento. É claro que dá errado, né? Aí você fala assim, deu tudo errado? Então, você que vai fazer a prova da ESA, ou você que vai fazer qualquer prova, na verdade, mas a prova da ESA cobra isso muito, né? Essas informações importantes. Que é, por exemplo, essa informação que eu vou dar pra você, que é de que, Daniel, todas dão errado? Todas as capitanias dão errado? Olha, a maior parte delas deu errado, mas apenas 2 capitanias têm sucesso. Essas capitanias são a capitania de Pernambuco, tá? Tá? E a capitania de São Vicente. Eu sei que minha letra é bonita, vocês também sabem. Pernambuco e São Vicente, galera de Saracuruna, galera de Santa Cruz. Pernambuco e São Vicente. Presta atenção aqui. Pernambuco você já conhece, né? Tem uma, se não foi a Pernambuco, deveria ir, um lugar lindo. Mas se você não foi a Pernambuco, você pelo menos sabe que fica na região Nordeste, é um estado brasileiro atualmente falando. Ou seja, você reconhece. Então, Pernambuco se desenvolve. E vai ser muito importante quando a gente falar lá na frente sobre invasões holandesas, tá? E São Vicente. Daniel, São Vicente, Pernambuco eu sei, São Vicente é o que hoje? São Vicente é para quem não é do Rio de Janeiro, está assistindo essa aula remotamente, para quem não é da Baixada Fluminense, São Vicente inclusive é um bairro aqui em Caxias, né? Mas não é São Vicente. São Vicente é um território que representaria hoje, a capitania que representaria hoje a cidade de São Paulo, tá? Então, caraca, Daniel, entendi. Pernambuco e São Vicente representando São Paulo, dão certo, né? Uma lá em cima, outra no Nordeste e outra no Sudeste, do que seria o território brasileiro. Exatamente. Mas as outras não dão certo. Mas sempre é cobrado as únicas capitanias que tiveram sucesso, tiveram êxito no processo de administração colonial, denominado capitanias hereditárias. Entenderam? Foi até aí? Legal, bacana. Daniel, agora deixa eu te perguntar. As capitanias hereditárias, elas dão errado e elas acabam? Vamos tentar entender. É um pouquinho complicado. Não é que elas acabem de uma forma abrupta. Elas vão acabando, né? O Império Português começa a perceber que não foi suficiente o esforço, evidentemente. Então ele vai instalar uma nova forma administrativa chamada governo geral. Mas isso não elimina por completo a capitania hereditária. Ela continua teoricamente funcionando, mas agora ela obedece a um outro sistema administrativo. Então a gente tem o costume de falar que se muda. Realmente se muda. Mas não é que se acabe, se destrua completamente toda a administração das capitanias hereditárias. Mas agora prevalece sobre ela uma outra. Essa sim, uma nova forma administrativa chamada governo geral. O governo geral, então, é um novo sistema administrativo. Como a gente falou, ele não vai destruir o que aconteceu nas capitanias hereditárias, mas ele vai, digamos assim, prevalecer sobre o sistema anterior, tá? Daniel, me explica o que foi o governo geral, me explica como é que esse sistema funciona. Bom, se o erro principal, vamos lembrar, qual foi o principal critério que levou, qual a principal característica que levou ao fim, do sistema chamado capitanias hereditárias? Todo mundo lembra? Né? Lembra que eu tinha divisões? Lembra da ideia do trabalho em grupo e trabalho individual?
né? Qual é a parte negativa do trabalho em grupo? É a fragmentação, né? Acaba que cada um faz um pouco, mas esse pouco não tem organização, né? Um trabalho em grupo, se não tiver ordem, se ele não tiver uma orientação, ele fica uma verdadeira bagunça, que foi o que aconteceu. Então, justamente o principal problema identificado foi o quê? A fragmentação. Né? Então, se esse aqui está fragmentado, está desunido, né? Tá desintegrado, o que o governo geral vai pressupor? Qual é o sentido do governo geral? É o oposto das capitanias hereditárias. Ele quer o quê? Vou colocar um asterisco para falar o que eu estou dizendo aqui, ó. Ele quer a centralização do poder. Tá? A centralização, a unificação, a integração, todos esses sinônimos que a gente pode usar, que passam a funcionar como sentido do governo geral, da administração do que seria o governo geral. E olha o nome, vamos ao nome de novo, né? Vamos pensar no nome. Governo geral, né? Governo geral. Eu tenho aqui o que é o governo? É a administração em si geral. Ela administra uma parte, uma faixa territorial, um pedacinho, uma lasca? Não, né? Você, gorgonoide, sabe que ela vai centralizar. Ela vai unificar. Então aquilo que estava dividido, aquilo que estava fragmentado vai passar a ser unificado, vai passar a ser centralizado. Certo? Daniel, e qual é a forma que eu encontro de centralizar isso? Qual é a forma que eu encontro de reunir, de unificar, de tornar coesa essa administração? Bom, ela começa ali a partir de 1549, tá? 1550, para se ficar melhor na sua cabeça, é só pensar 1550 diminuir 1, tá? Data é uma coisa importante para quem vai fazer prova militar, então sempre é bom buscar essas dicas. E falando em dicas, a gente tem uma outra dica, né? Mais do que uma dica, é uma coisa fundamental para quem vai fazer prova militar. Para quem não vai também é legal saber, mas fundamental para quem vai fazer a prova da ESA, por exemplo, tá? O governo geral, então, como é que é a saída para unificar? Né? Lembra do trabalho em grupo? Vamos voltar de novo a esse exemplo do trabalho em grupo. O trabalho em grupo, ele é fragmentado, a forma que você encontra de orientar isso é arrumando um líder, né? Arrumando alguém que vai coordenar essas ações. Nesse caso, um governador geral. Né? Então a solução do governo geral é arrumar um líder, um governador, um representante político para administrar tudo, geral, né? A partir de 1549. Tá? Daniel, deixa eu entender. Então, as capitanias hereditárias elas não vão ser destruídas por completo de início, elas vão acabar, evidentemente, mas o governo geral vai prevalecer sobre elas, isso, exatamente, e com o principal sentido de centralizar, unificar, para corrigir o problema da fragmentação das capitanias hereditárias. Centralizar, unificar, tornar coesa essa administração, e ela vai escolher um representante político, tá? Uma espécie de grande administrador, que a gente vai chamar de governador geral, tá? Hoje nós vamos falar dos 3 governadores gerais. Existiu mais um ali, mas a gente, né, mas é muito pequena a participação. Eu acho que vale mais a pena a gente focar nos 3 principais governadores gerais, tá? Galera, seguinte, lembrar nome de governador, lembrar nome de representantes políticos para quem vai fazer provas como a da ESA, é sempre muito complicado. Fala, Daniel, eu não consigo, né? É difícil para mim, eu tenho uma memória péssima, tudo bem, eu te entendo. E é pensando nessa memória, com alguma dificuldade, que a gente tem técnicas, né? Tem a técnica mnemônica. Né? A técnica mnemônica é uma técnica de... através de algumas referências você conseguir se lembrar do que você precisa. Nesse caso, eu tenho algumas aqui, eu vou dar 2 para você, tá? Quem é meu aluno há muito tempo já sabe que eu uso essas técnicas mnemônicas aqui. Primeiro você vai repetir comigo o seguinte: todo doidinho morde, tá? Todo doidinho morde. Volta o vídeo aí, grava, bota em looping pra você, beleza? Todo doidinho morde. Ou, né, que galera aí mais 18, tesão demais mata. Fala, opa, tesão demais mata ou todo doidinho morde. O que é isso? São frases engraçadas que vão ficar na sua cabeça, muito mais do que se eu falar o nome dos governadores gerais.
mas através delas você entende, inclusive, a ordem e o nome de cada um, tá? Tomé de Souza, Duarte da Costa e Men de Sá. Repetindo, Tomé de Souza, Duarte da Costa e Men de Sá. Men de Sá. Todo doidinho morde. Tesão demais mata, né? Então, é uma forma de lembrar, tá? Dos governadores gerais. Beleza, galera? Só repetindo, o governo geral, ele vai unificar, ele vai centralizar esses representantes. Então, Tomé de Souza, Duarte da Costa e Men de Sá, eles têm o objetivo, eles são colocados como representantes políticos, governadores gerais, para administrar esse território que antes estava fragmentado. Beleza? Show do milhão. Então, continuando aqui, vamos lá. Tomé de Souza. Tomé de Souza é o primeiro governador geral. Ele é o primeiro representante, então, em busca dessa unificação territorial e política do que seria o território brasileiro. E quais vão ser as principais medidas de Tomé de Souza? Bom, Tomé de Souza ele vai fundar a primeira cidade brasileira, que é a cidade de Salvador, tá? Que vai ser inclusive a nossa primeira capital. Então, Tomé de Souza tem uma importância inaugural. Vai criar uma relação minimamente amistosa com a população nativa. Sempre lembrando que a gente vai falar de escravidão. Quando a gente chegar lá, a gente vai falar sobre escravidão indígena e escravidão negra de origem africana no Brasil. Mas até então a gente vai focar no aspecto político. Então, Tomé de Souza cria uma relação minimamente amistosa. Tem ali a fundação da primeira cidade, ou seja, é o governador que vai dar o pontapé inicial nesse processo de centralização. Tá? Então ele vai ter essa carga importante, Tomé de Souza. Duarte da Costa já é um pouco mais complicado. Ele vai ficar pouco tempo, se não me engano são 3 anos apenas na administração do governo geral. Você fala, nossa, só 3 anos, né? Ficou tão pouco tempo, 2 ou 3 anos, ficou muito pouco tempo. Por que é problemático? Porque o Duarte da Costa ele não vai conseguir administrar bem e vai arrumar muitos conflitos, vai estabelecer conflitos com muitas populações nativas. Então, é problemático o período Duarte da Costa, tanto que ele sai rapidamente e a gente tem a chegada de Men de Sá. Tá? Daniel, Men de Sá é muito importante? Eu considero mais o Tomé de Souza e o Men de Sá os mais importantes. O Men de Sá ainda mais. Por quê? Porque o Men de Sá ele é chamado para ser governador geral justamente para meio que corrigir, né, para ajustar os problemas que aconteceram durante o período do governo e da administração de Duarte da Costa. Então o Men de Sá ele é importante por isso? Só? Não. Também porque é durante o período do Men de Sá que está acontecendo no Brasil as chamadas invasões francesas. Tá? E aí eu vou pincelar, eu vou falar de invasões francesas mais tarde, mas a gente pode adiantar que as invasões francesas elas são divididas em 2. Beleza? Então já vou te dar o bizu aqui das invasões francesas. São 2, eu só consegui pegar um entre o outro, consegui, graças a Deus. Vamos lá. Eu tenho aqui então a França, a invasão da França equinocial, tá? Equinocial e a França antártica. Fala, caraca Daniel, não adianta, eu não vou conseguir lembrar. Calma que a gente vai ter uma aula só disso, tá? Vai ter esse bônus aí, vai ter uma aula só de invasão francesa. Mas só para você entender, a França equinocial ela vai acontecer no Maranhão e a França antártica no Rio de Janeiro. Então durante o período de Men de Sá é o período da invasão francesa, das invasões francesas, né? E na França antártica, que é no Rio de Janeiro, ela tem uma prevalência maior, tá? Tanto que o sobrinho de Men de Sá, Estácio de Sá, vai se juntar a esse processo de combate aos franceses, tá? E nesse processo de combate vai fundar a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, né? Então vocês conseguem perceber a importância do governo geral? Não na fundação de cidade, no desenvolvimento. O governo geral, então, passa a responder os anseios do Império Português quando queria uma administração que prezasse o desenvolvimento, que prezasse a fundação de cidades, que estabelecesse uma relação comercial minimamente ajustável, que percebesse uma comunidade nativa, que usasse essa comunidade nativa a seu favor, né? Então, vários aspectos do Império Português, vários anseios, na verdade, do Império Português, foram atendidos, foram respondidos pelo governo geral.
sempre lembrando que nas capitanias hereditárias essa divisão acontece e apenas duas das capitanias dão certo, Pernambuco e São Vicente. Beleza? Só terminando aqui, o governo geral então ele vai administrar durante até o século XVII, tá? No meio do século XVII, começo do século XVIII, mas ela vai passar por transformações, e a gente vai ver por que vai passar, tá? Daniel, invasões francesas eu entendi muito bem, eu vou repetir, mas eu vou falar mais sobre ela, vamos falar sobre Villers-Gagnon, vamos falar sobre invasões francesas numa próxima aula, tá? Fiquem tranquilos. Mas se for uma aula só de invasão francesa vai ficar pequena. Mas a gente faz, não tem importância, a gente grava um bônusinho, não tem problema, tá? A França, então, equinocial seria a França no Maranhão e a França Antártica seria no Rio de Janeiro. Beleza? Esse combate é feito durante o período de Mendes de Sá, inclusive seu sobrinho Estácio de Sá, né? Para quem gosta de samba e sabe que, né, sabe bem, conhece bem esse nome. E aí, a Estácio de Sá funda a cidade do Rio de Janeiro, tá? Na verdade, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Inclusive, Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. Beleza, galera? Vamos então fazer uma recapitulação aí, né? Uma mini revisão, tá? Período colonial começa a partir de 1530, 1532 para alguns historiadores. Então até 1530 nós temos o período pré-colonial, né, onde não havia ocupação efetiva do território que seria o brasileiro. A partir de 1530, 1532 eu começo a ter a administração colonial com as capitanias hereditárias, né, fragmentando a terra dividida em faixas territoriais ocupadas por capitães responsáveis por essa administração para desenvolver o território em troca da concessão da terra. Dá errado. Por que dá errado? Por causa da sua fragmentação, a sua falta de ordenamento, a sua fragmentação. Apenas duas dão certo, você que é aluno do Super Concurso sabe, fala gomonoide, Pernambuco e São Vicente, muito bem. Nós temos Pernambuco e São Vicente. Vem o governo geral para tentar reparar esse desenvolvimento, tá? Só uma coisa antes. Por que as capitanias hereditárias, os motivos que levam à instalação das capitanias hereditárias e do interesse português no Brasil? Exatamente. A fragilidade da exclusividade do comércio com as Índias Orientais e o interesse dos países europeus no que seria o território brasileiro. Governo geral, como surge em 1549, vem com uma forma de consertar, entre aspas, o que aconteceu nas capitanias hereditárias, centralizando assim politicamente, né, o processo de administração. Os governadores gerais, então, vão administrar o período colonial, serão Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes de Sá, todo doidinho morde, tesão demais mata. Tomé de Souza vai ser o primeiro governador geral, vai ficar responsável por essa administração e vai desenvolver a primeira cidade, Salvador, que se tornará a primeira capital do Brasil, né? Nesse caso, Brasil colonial. E vai criar uma relação minimamente amistosa com os nativos. Duarte da Costa é o mais conturbado, né? E Mendes de Sá será aquele que vai ser responsável por administrar o Brasil durante as chamadas invasões francesas, e o seu sobrinho Estácio de Sá fundará, inclusive, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Relembrando que a França tem dois tipos de invasão em lugares diferentes, a França equinocial no Maranhão e a França Antártica no Rio de Janeiro. Beleza, galera? Tá? A gente vai completar essa aula aí com uma aula rápida de invasões francesas, só para você ficar, né, no esquema, ficar legal, mas eu acho que deu para entender bem hoje esses dois sistemas de administração colonial, as capitanias hereditárias e o governo geral. Eu vou deixar dois arquivos para vocês, tá? Para quem está usando a plataforma, aluno Super Concurso, na plataforma vocês terão acesso a esse mapa, que eu vou explicar sobre faixas territoriais divididas, está inclusive com os tratados, bonitinho, e um outro arquivo que eu vou fazer um mini texto com algumas questões para vocês fazerem sobre a aula de hoje. Legal, galera? Tudo certo? Então eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço do professor Daniel Marques aqui do Super Concurso, beleza? Bons estudos para vocês!